Olá pessoal, meu nome é Camila, sejam bem-vindos a mais uma formação temática da SSD e hoje vamos estar discutindo um pouco sobre direito de uma forma ampla e também como estratégia para você utilizar algum conteúdo sobre o direito no seu debate. Bom, ao longo do vídeo estaremos discutindo um pouco sobre alguns princípios do direito, alguns temas polêmicos e relevantes como o ativismo judicial, por exemplo, e algumas estratégias também para você utilizar no seu debate. Bom, então para começar, o que é o direito? De uma forma genérica e ampla, o direito é um conjunto de normas que são usadas para regular as ações humanas, visando de uma forma promover uma paz na sociedade. Então, basicamente, o direito ele vai ser um sistema que vai regular a vida em sociedade. Bom, temos dois principais entendimentos do direito, o direito positivo e o direito natural. Esses dois entendimentos são extremamente importantes para você conseguir entender todo o conhecimento de direito, são exatamente a base. O direito natural, ele vai ser aquele direito que é universal, que você adquire ao nascer. É o direito, por exemplo, de se reproduzir, o direito de viver, é aquele que não vai ter uma sanção jurídica caso você viole esse direito, e é basicamente algo natural, que você nasce já tendo aquele direito. Já o direito positivo, ele vai estar expressamente em uma lei, por exemplo, né, na legislação, então ele vai ser construído pelos humanos, que vão, enfim, regulamentar. Dependendo, em uma sociedade vai ter uma legislação diferente que a outra, em um país, enfim, em um tempo. Então, cada sociedade vai ter um direito diferente, vão ter as normas diferentes. E isso, basicamente, é o direito positivo. Ou seja, o direito positivo, ele vai mudar a depender do tempo. Há 40 anos atrás, a legislação foi diferente. Então, no caso, o direito positivo, que é justamente algo expressamente na lei, ele foi mudado e ele constantemente vai mudar. Como também em outros estados, em outros países, o direito positivo ele vai estar diferente, que é basicamente aquele direito que vai estar expresso em uma lei, em algum artigo, seja na Constituição Federal, seja no Código Civil, no Código Penal. Então, esse é o direito positivo. Ele não vai ser universal, porque vai depender do tempo, vai depender do local que você está, e ele vai mudar conforme também o tempo e o país. Bom, é importante também a gente conseguir exemplificar de que forma que o direito positivo e o direito natural poderia estar presente em alguma moção em um debate. A gente poderia ter uma moção com esta casa acredita que o direito à internet, por exemplo, deve ser considerado um direito fundamental. Nessa moção, a gente vai ter as duas teses diferentes. A parte do governo, que vai concordar que o direito à internet deveria ser considerado um direito fundamental. Ou seja, o direito à internet deveria ser positivado, deveria ser um direito positivo. Ou seja, deveria estar na legislação e, nesse caso, como direito fundamental, deveria estar presente na Constituição Federal. A outra tese, a parte da oposição, ela vai argumentar que não, o direito à internet não é um direito positivo, não deveria ser positivado, estar expresso em lei, pois o direito à internet é inerente ao ser humano, ele é o quê? Um direito natural. Então, a gente consegue perceber justamente essas duas vias diferentes, em que, no caso, o direito à internet, em tese, poderia ser um direito natural, um direito que é inerente ao ser humano, que ele nasce e ele já apresenta aquele direito a ter o acesso à internet. E a gente tem a outra tese que não, o direito à internet ele precisa ser positivado para, de fato, ele acontecer, ele está expresso na lei. Então, a gente vai ter essas duas vias. É extremamente importante que a gente tenha esse cuidado ao conseguir diferenciar o que é o direito positivo e o que é o direito natural e quais são justamente as diferenças nos dois, né, para conseguir construir o debate. Bom, continuando um pouco nessa parte de direito positivo, é importante a gente também salientar o que são os direitos fundamentais, aqueles que são presentes na nossa Constituição Federal. É importante, primeiro, antes de tudo falar dos direitos fundamentais, a gente comentar sobre os direitos humanos, que creio que seja óbvio para todo mundo, mas é sempre bom a gente reiterar o que são os direitos humanos e por que eles são importantes. Os direitos humanos, eles são aqueles direitos que são inerentes a qualquer ser humano. Então, qualquer ser humano deve ter aquele direito. É aquele direito que é inalienável, que é universal, que todos deveriam, em tese, ter. São aqueles direitos que, independente da raça, da nacionalidade, da sexualidade, todos têm os direitos básicos. Por exemplo, o direito à vida, à saúde, à moradia, a lazer, enfim, todos aqueles direitos básicos. E o que vai se diferenciar dos direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, eles vão ser aqueles direitos humanos, os direitos que seriam universais, mas vão ser os direitos humanos que vão estar presentes na nossa Constituição Federal. Então, vão estar presentes na Constituição de cada país, e aí no nosso país a gente apresenta os direitos humanos que se tornaram direitos fundamentais a partir do momento que estão positivados na nossa Constituição. Por exemplo, no artigo 5º a gente tem diversos direitos,
humanos, que no caso a gente não chama mais de humanos, mas sim de direitos fundamentais. No artigo 6º, por exemplo, a gente está presente os direitos que são aqueles mais básicos, mais tradicionais, digamos, o direito a trabalho, à saúde, à moradia, que são os direitos sociais, inclusive. Então, todos aqueles direitos que eram os direitos humanos, que os direitos humanos, eles são do mundo todo, são universais. A partir do momento que ele está presente na Constituição do país, no nosso país a gente vai chamar de direitos fundamentais. E onde que vão se encaixar os direitos fundamentais nos nossos debates? Na verdade, em muitas moções proporcionalizadas por diversos debates, a gente propõe um tema, uma moção em que por trás disso vai haver um conflito entre 2 ou até mais direitos fundamentais. Então, é necessário fazer uma análise para ter o conhecimento de qual direito fundamental vai prevalecer sobre o outro. Um exemplo de que há um conflito entre 2 direitos fundamentais é, por exemplo, a vacinação infantil. Por um lado, os pais eles têm direito de educar seus filhos individualmente, do jeito que eles entenderem, mas o Estado também tem o direito de proporcionar a saúde. Então, fica realmente acirrado entre os pais eles devem escolher como que eles vão cuidar dos filhos, se eles querem vacinar ou não os filhos. E do outro lado, tem também a parte do Estado, que o Estado ele deve proporcionar a saúde para todos e, por isso, obrigatoriamente, deve proporcionar a vacina dessas crianças. Então, a gente entra nessa tese, a gente entra nesse conflito entre 2 direitos fundamentais e é necessário fazer uma análise para ver realmente qual que é o direito que tem mais razão, digamos, e que deve prevalecer sobre o outro. Essa tese a gente vai chamar de teste de proporcionalidade. A gente vai analisar 3 etapas de como ter a noção de qual direito vai prevalecer. Bom, antes da gente conseguir explicar o teste de proporcionalidade, que vai ser utilizado justamente para conseguir sanar esse conflito entre 2 direitos fundamentais, ou até mais de 2 direitos, e descobrir qual direito que deve prevalecer. Eu vou dar um exemplo bastante claro e simples para vocês terem um pouco de ideia, e depois vou conseguir linear, e falar cada etapa que vai ser utilizada no teste de proporcionalidade. Então, imagina que João, ele faz uma postagem, seja em alguma rede social, uma postagem ofensiva a Maria. E Maria, ela quer que a justiça retire essa postagem porque ela acha a postagem ofensiva a ela. Quais são os 2 direitos fundamentais que estão conflitando? Primeiro, o direito fundamental de liberdade de expressão, que o João ele tem direito de livremente de se expressar, de enfim, postar o que ele quiser. E Maria, ela também tem direito à honra. As pessoas não devem postar algo dela, enfim, sem autorização dela, algo que seja ofensivo a ela. Então, a gente vai ter 2 direitos fundamentais que estão visivelmente, assim, em conflito. E qual o direito fundamental, qual desses 2 direitos, seja o direito à honra, seja o direito à liberdade de expressão, vai prevalecer? Então, a gente vai utilizar o teste da proporcionalidade. A primeira etapa seria a adequação, ou seja, à medida que, nesse caso, a justiça utilizará para sanar esse conflito, a medida ela é adequada para o caso, ou seja, ela vai resolver o problema. Nesse caso, a medida que a justiça fará, ela vai pensar se ela deve resolver ou se ela deve apagar ou não a postagem. Então, no caso, acabaria com o direito de liberdade de expressão de João, e prevaleceria o direito à honra? Essa seria uma pergunta. E esse seria o primeiro passo, é pensar na parte de adequação. Então, essa medida de retirar a postagem seria, de fato, algo que resolvesse o problema, que fosse adequado para a situação? O tópico 2 seria justamente a necessidade. Então, é necessário resolver, é necessário apagar a postagem para resolver a situação? Ou seja, tem outro jeito menos invasivo? Quando a gente pergunta na necessidade, primeiramente a gente vai olhar a adequação, se vai resolver o problema. Vai resolver o problema? Talvez seja ok, talvez seja adequado resolver a postagem. Mas a segunda parte vai ser, é necessário isso? Tem algum outro jeito de conseguir sanar esse problema, de conseguir sanar esse conflito entre os 2 direitos fundamentais? Caso não tenha, realmente, essa medida vai ser a melhor medida. Então, nesse caso, digamos que é necessário retirar a postagem para justamente não continuar ofendendo a honra da Maria. Então, se for necessário, ok, a gente concluiu 2 etapas. E a terceira etapa vai ser se é proporcional. Como assim proporcional?
Essa medida da retirada da postagem, ela é proporcional a todo dano, no caso, à ofensa à honra. Então, vale a pena sacrificar o direito de liberdade de expressão para conseguir realmente atingir o direito à honra? Então, esse terceiro tópico, essa terceira fase, é assim, é essencial para você realmente ver qual que é o direito que deve prevalecer. Um direito vai ser sacrificado. Para sanar o conflito entre os dois direitos fundamentais, algum deles vai ser sacrificado. Então, a gente tem que fazer essa análise, qual direito que deve ser sacrificado. Então, vale o sacrifício, no caso, de tirar o direito de liberdade de expressão de João nesse quesito da postagem, para conseguir realmente prevalecer o direito à honra da Maria. Então, nesse caso, digamos que realmente o direito à honra da Maria prevalece sobre o direito de simplesmente liberdade de expressão do João. Então, após essas 3 etapas, após a gente ver se a medida para resolver o conflito entre dois direitos fundamentais é adequada, ele vai resolver o problema, e se é necessário, ou seja, se essa medida, será que tem outra medida que é menos invasiva? Caso não é necessária, então vai realmente resolver com essa medida. E no tópico 3, a proporcionalidade, ou seja, se vale esse sacrifício daquele direito fundamental para o direito fundamental, que nesse caso é o exemplo, o direito à honra. Outro tema também bastante interessante, inclusive bem polêmico na área do direito, é o ativismo judicial. Mas antes da gente começar falando como que acontece esse ativismo judicial, o que é o ativismo judicial e por que acontece, a gente precisa voltar um pouco atrás na história e conhecer os 3 poderes. Então, no país temos 3 poderes, né? Como sabemos, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses 3 poderes são justamente a base do direito, né? E que vai realmente regular as ações humanas da sociedade brasileira. O poder legislativo, ele vai elaborar as leis, essa vai ser a função típica do poder legislativo. O poder executivo, ele vai executá-las, vai executar as leis criadas pelo legislativo. E o judiciário, ele vai julgar os processos com base nas leis criadas. Então, essas 3 funções são as funções típicas de cada poder, do executivo, do legislativo e do judiciário. Agora, a gente também tem funções atípicas de cada poder, porque os 3, eles vão acabar, de certa forma, supervisionando cada poder. Então, o poder judiciário vai fazer alguma coisa que é uma função que seria do legislativo, mas que é dele. Por exemplo, o poder legislativo, ele tem uma função atípica de julgar o presidente nos crimes de responsabilidade. Esse é o exemplo de uma função atípica do poder legislativo, que no caso você poderia pensar que esse é o dever do poder judiciário. Não, a gente vai ter funções atípicas nos 3 poderes, em que cada um vai acabar supervisionando um no outro. O executivo, por exemplo, tem uma função atípica de elaborar medida provisória com força de lei. Então, essa função que você poderia pensar, não, mas uma medida provisória, no caso, de certa forma, uma lei, não seria o legislativo que criaria? Não, a gente vai ter uma função atípica, no caso do poder executivo, de criar essa medida provisória com força de lei. Então, depois desses 2 exemplos, a gente consegue entender que todos os 3 poderes, eles têm funções que são típicas dos próprios poderes, mas eles também exercem funções atípicas. Então, como podemos ver, na prática precisa ter um balanço entre eles, entre os 3 poderes, né? Então, o presidente também ele pode indicar um ministro para ser no STF, né? Mas precisa da aprovação do Senado. Então, todos esses exemplos realmente demonstram que precisa ter uma balança entre eles, que cada um realmente tem que cooperar para a colaboração dos 3 poderes. Bom, agora, o que é o ativismo judicial? O ativismo, em geral, se fosse dos 3 poderes, enfim, o ativismo legislativo, judicial, executivo, o ativismo nada mais é do que você interferir na esfera de outros poderes. Então, nesse caso, o legislativo, por exemplo, interfere nas esferas do poder executivo, no poder judiciário. E no caso do ativismo judicial, judicial em si, judiciário, é o poder judiciário, que ele vai interferir nas esferas dos poderes do executivo e do legislativo. Ou seja, o poder judiciário, ele vai acabar exercendo alguma função que era em tese função do poder executivo e do legislativo. Por que ele vai fazer isso? Bom, o poder judiciário, ele vai praticar esse ativismo judicial, em tese, interpretando uma lei acima do que está inscrito. Por que ele vai interpretar uma lei acima do que está inscrito? A justificativa utilizada pelo poder judiciário é justamente para garantir direitos fundamentais que os outros poderes se quedaram inertes e não garantiram.
Então, um exemplo disso vai ser uma mulher pobre, ela tem uma criança. E ela quer trabalhar e precisa colocar sua criança em uma creche pública. Porém, o Estado, ele vai falar que não tem nenhuma verbas e não tem mais vaga nas creches públicas. Como é que a mulher vai fazer? Porque o direito de educação da criança está sendo violado e o direito de trabalho da mãe também está sendo violado. E o executivo não está fazendo nada, o legislativo também não está fazendo nada, os poderes estão inertes. Então, o judiciário, com o ativismo judicial, ele vai obrigar o Estado, a partir do momento que a mulher vai recorrer ao judiciário, o judiciário vai obrigar o Estado a fornecer uma vaga nessa creche pública. Então, é um exemplo que realmente abre os olhos para quem não sabe o que é o ativismo judicial. Você consegue perceber a interferência que o judiciário ele fez na vida, no caso do exemplo que eu dei da mulher e da criança, que ela precisava colocar na creche e estava sem direito à educação da criança e o direito do trabalho da mãe. Então, o judiciário ele fez de uma forma que foi positiva na vida dessas pessoas, de uma forma que ela precisou interferir para que fosse garantido alguns direitos fundamentais que o executivo e o legislativo não tiveram condições de fornecer. Então, o ativismo judicial, ele vai aparecer de uma forma positiva, como também negativa, que vai ser abordado posteriormente, de por que o ativismo judicial é tão polêmico. Muita gente vê como um modo ruim e muita gente vê como um modo bom. Um exemplo também super importante do ativismo judicial foi que o STF ele criminalizou a homofobia com analogia à lei do racismo. Então, no caso, é justamente um exemplo bem concreto de que o Poder Judiciário, no ativismo judicial, ele vai interpretar uma lei acima do que está escrito. Ou seja, a gente tem a lei do racismo, que criminaliza a prática do racismo, e ela está expressa na lei. A homofobia não está expressa na lei, não era considerado nenhum crime, mas o STF, ele, apesar de não estar escrito na lei, ele utilizou como analogia a lei do racismo e conseguiu criminalizar a homofobia. Ou seja, ele conseguiu garantir os direitos fundamentais para justamente não ocorrer a homofobia contra os homossexuais. Então, por que isso foi importante? Porque ele conseguiu interpretar uma lei, no caso a lei do racismo, por exemplo, e ele criminalizou outra prática, né, enfim, maléfica, conseguiu criminalizar a prática da homofobia com analogia à lei do racismo. Então, ele interferiu no poder, no caso, legislativo de elaborar as leis, no poder executivo, ele interferiu na função dos outros poderes, mas por conta justamente que os outros poderes estavam inertes, não elaboraram nenhuma lei contra a homofobia nesse caso, e o Poder Judiciário foi lá e interferiu. E nesse quesito foi de uma forma positiva, porque realmente, né, ajudou a criminalizar essa prática. Então, basicamente, vai ser o que o ativismo judicial vai fazer. Ele vai interpretar uma lei, e no caso do exemplo da mulher que eu digo, a violação do direito ao trabalho, à educação da criança, que está expressa na lei, esses direitos, porém, apesar de estar expressa, eles estão sendo violados. Então, o judiciário ele vai ter que interpretar acima do que está escrito, porque o que está escrito não está sendo garantido, para justamente fazer, né, com que esses direitos sejam garantidos. Onde que está o porém desse ativismo judicial? A gente começa a pensar que se o ativismo judicial, ele consegue ter, se o poder judiciário, ele consegue ter tanto poder para, no caso, legislar as leis, enfim, interferir os poderes executivos e o legislativo, ele também pode usar essa interferência, às vezes excessiva, para conseguir o que quer e também de algo que seja negativo, de algo maléfico para o Estado democrático do direito. Então, parando para pensar, se o Poder Judiciário ele conseguiu, enfim, criminalizar algo progressista hoje, no caso, o exemplo que eu dei, ele conseguiu criminalizar a homofobia, que foi um passo progressista, e se amanhã, se na próxima semana, se ele começar a criminalizar algo regressivo. Então, a gente começa a pensar se ele pode criminalizar algo que seja bom para ser criminalizado. Enfim, o exemplo do crime de criminalizar, né? Mas pode ser exemplo de qualquer coisa. Se ele tem o poder de legislar as leis, que seria o poder executivo, né? Ou, aliás, legislativo, a função do poder legislativo, o poder judiciário pode acabar também afetando coisas que vão contra
a democracia contra o Estado democrático do direito, porque ele está com tanto poder que ele pode acabar também se tornar contra nós, pode se tornar algo negativo e ele criminalizar, por exemplo, algo que seja a favor dos direitos fundamentais, ele criminalizar algo que vai ser muito maléfico para todos nós. Então a gente começa a pensar que o ativismo judicial ele tem alguns pontos positivos, mas esse poder excessivo, essa interferência excessiva também pode levar um risco à sociedade e justamente, né, o Estado democrático do direito. Portanto, na medida que o STF ele passa por cima de uma parcela da sociedade, que no caso, o exemplo que eu citei, da criminalização da homofobia, então ele passou por cima de uma parcela da sociedade positivamente, né? Ele passou por cima de uma parcela da sociedade que cometia homofobia, mas ele também pode começar a passar por cima de outra parcela da sociedade, e um exemplo da parcela daquelas que sofriam homofobia. Então esse é um exemplo claro que, apesar do STF ele utilizar o ativismo para defender uma parte da sociedade, para defender positivamente, pode acabar gerando uma certa ditadura desse poder judiciário, porque ele faz o que quer, ele afeta outros poderes, afeta inclusive o papel de representatividade do legislativo, de elaborar as leis na medida que o judiciário ele vai criar e criminalizar leis. Então a gente tem alguns pontos positivos do poder do judiciário e de praticar seu ativismo, mas a gente também pode se preocupar um pouco com esse tanto de ativismo, com essa possível ditadura que o poder judiciário faz no momento que ele consegue fazer o que quer, porque ele consegue afetar os outros estados e, consequentemente, afetando o Estado democrático do direito, né? Essa balança dos três poderes. Bom, e após vocês terem entendido como que o ativismo judicial funciona, o porquê que ele, enfim, é exercido pelo Poder Judiciário, a gente pode dar alguns exemplos de algumas moções que podem cair e aí você já vai saber realmente balancear. Você vai saber, se você for governo, quais são os argumentos e a oposição, quais são os seus argumentos. Então, por exemplo, pode cair uma moção do Esta Casa acredita que o ativismo judicial eles deve continuar, né, enfim, acontecendo. Você, como governo, você sabe quais são os pontos positivos, né, os pontos de garantir os direitos fundamentais que o Poder Executivo e o Legislativo deveriam garantir, mas eles se quedaram inertes. Então, você consegue explicar o porquê de positivamente essa interferência deve ocorrer. Mas você, como oposição, vai saber também os argumentos do porquê que o ativismo judicial deve parar de acontecer, porquê que essa possível ditadura pode interferir no Estado democrático do direito, a partir do momento que não há mais uma balança entre os três poderes, já que o Poder Judiciário está interferindo em tudo e ele agora vai poder fazer o que quiser. Então a gente consegue realmente ter essas duas noções de como o ativismo judicial ele pode ser positivo e negativo. E você, como debatedor, vai saber exatamente o que falar de um argumento contra ou um argumento a favor do ativismo judicial. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.